Então, shalom a todos. Nós que estivemos nas últimas semanas, várias semanas já, acredito que já estamos há quase 2 meses, estudando Tanakh. Nossos temas centrais têm sido a Tanakh. Tentamos passar de pouquinho em pouquinho cada sefer, de pouquinho em pouquinho abordando os temas centrais, o quesito histórico de cada sefer. Quem não se lembra ou quem não esteve, no shiur passado sobre Tanakh, há 2 semanas, nós falamos sobre o Sefer Shayahu, Isaías, nós falamos sobre o Sefer Isaías, e tratamos de vários assuntos pertinentes ao Sefer, o que acontecia na época, como foi na época e etc. Hoje nós vamos dar um salto, porque seria Isaías, Jeremias e depois Ezequiel. Nós vamos dar um salto para Ezequiel, profeta Yehezkel. O profeta Jeremias, por que eu não vou priorizar hoje? Porque eu acho que o profeta Jeremias ele é um dos profetas maiores pela quantidade de material que sim ele escreveu. Porém, o tema dele central é muito fechado no exílio predizendo o exílio babilônico. O profeta Ezequiel ele já tem uma profecia muito mais encorpada em conteúdo, muito mais temas a serem discutidos e bastante coisa para nos interter e para vocês me ajudarem no shiur hoje. Bom, o profeta Ezequiel é uma profecia peculiar porque ela aparece no exílio. Então, apesar dele ter vindo de Israel, da sua profecia ter vindo de Israel, ela aflora no exílio. As profecias, os profetas, nunca recebem essa profecia no exílio. Isso quer dizer que se uma pessoa, um judeu, seja ele quem for, nascer no exílio e nunca pisar em Israel, não existe a mínima possibilidade dele ser um Navi. Não existe possibilidade dele ser um Navi nascendo no exílio, vivendo toda a sua vida no exílio, e não tem como ser um profeta de Israel. Nós já falamos algumas das muitas exigências para que a profecia ela paire sobre Israel, e é uma das mais categóricas, das mais importantes, é essa. Então, o profeta Ezequiel ele vem e ele dá uma nova nuance para a sua profecia, apesar da sua profecia ser futura, muito futura, basicamente. Ele dá uma nova forma de tratar a profecia. Por quê? Como nós já vimos, todos os profetas que ficaram registrados, suas profecias têm um motivo. Mas o início do profeta Yehezkel, do profeta Ezequiel, é uma profecia complexa, uma profecia onde fala de carruagens, onde fala de anjos, onde fala de rostos, onde fala de animais, onde fala de inúmeras classes de anjos. Então toda essa profecia é muito complexa para você entender e ver como ela pode ser aplicada nos dias de hoje. Outra questão diferente entre no Sefer Ezequiel e Yehezkel é que, como nós vimos, nem todo Sefer, nem todo livro foi escrito pelo próprio Navi, propriamente dito. Muitos dos livros foram escritos posterior a eles, como o profeta, por exemplo, o profeta Ishayahu, que o Isaías, que foi escrito por Hizquiyahu, pelo rei Ezequias. Então nós temos aqui o caso do profeta Ezequiel, que o seu livro ele foi escrito pela Knesset Agdolá, pelos rabinos e não pelo profeta em si. O livro do profeta Yehezkel, apesar de não estar no fim da Tanakh, ele foi o último livro a dizer, não, esse vai entrar na Tanakh. É um livro que não deveria ter sido inserido na Tanakh, porque ele trata de assuntos muito complexos que as pessoas, de modo geral, não entendem, não vão entender e vão tentar entender. É o que nós vamos tentar fazer aqui hoje, tentar entender, tentar dar um sentido para a sua profecia. Mas ninguém entende. Os nossos sábios dizem no Talmud que na época com que o livro foi lançado, na época que os rabinos começaram a
a propagar esse livro, havia um menino em uma das yeshivot, que era um menino muito sábio, muito inteligente, muito conhecedor da Tanakh, e esse menino, ele compreendeu o Sefer Yehezkel. Ele leu e conseguiu compreender. Instantaneamente ele foi chamuscado, ele foi incinerado pelo poder que tem o livro de Yehezkel para uma pessoa que compreende. Então o menino acabou morrendo, e por isso os sábios não queriam deixar o livro de Yehezkel fazer parte da Tanakh. Nós temos aqui, como todos os shiurim, eu trouxe alguma forma ilustrativa dos nossos profetas. O livro do profeta Yehezkel, ele... Alô? Por favor, mantenham os microfones fechados, apenas abram se for fazer pergunta, tá bem? Por favor. Então vamos lá. O profeta Yehezkel, o livro do profeta Yehezkel, ele tem uma subdivisão, que a gente trouxe aqui ela desenhadinha, para que todos nós possamos ver todo o livro de uma maneira... todos conseguem ver? Eu preciso dar um zoom maior aqui? Deixa eu dar um zoom maior. Então, para que a gente possa conseguir compreender qual que é o intuito da profecia do profeta Yehezkel. Os 10 primeiros capítulos são capítulos que servem para demonstrar a saída da Shekhinah do mundo. Ele inicia contando sobre a Merkavá, nós vamos falar bem sobre ela daqui a pouco. Inicia falando sobre a Merkavá, sobre o trono de Hashem, sobre o trono da glória de Hashem. E a partir disso ele começa a falar sobre a caída espiritual, sobre a caída comportamental, sobre a caída religiosa do povo de Israel, a tal ponto que aqui no 10º chegou a destruição do Beit HaMikdash. Então, por que já veio, como seria a destruição do Beit HaMikdash, o intuito da profecia, de toda esse início da profecia? Hashem, como ele vai retirar a sua Shekhinah do mundo, ele vai retirar a sua presença divina no mundo, ele demonstra toda a sua glória para o profeta Yehezkel. Por exemplo, seria como se nós estivéssemos em uma viagem, um grande rabino vai viajar para uma cidade, ou um rei vai viajar para uma cidade, ou um presidente. E ele faz várias coisas, e aí fala, não, agora eu vou sair. Por exemplo, o Trump veio visitar Israel, ele faz muitas coisas. Ele poderia ter, por exemplo, falado de Jerusalém ser a capital quando ele chegou. Mas ele deixa para o final. Por quê? Para falar, uau, que saída espetacular. Então, da mesma maneira, a Merkavá, ela aparece, a carruagem divina, ela aparece justamente aqui, porque é a presença divina de Akadosh Baruch Hu deixando o mundo, e não só o Beit HaMikdash. Após isso, Hashem trata nos próximos 14 capítulos aproximadamente sobre todos os juízos que Hashem iria enviar sobre Am Israel. Eu vou ler aqui, que a gente deixou escrito já para isso. Eu vou ler do 1 ao 10 e depois a gente segue falando sobre os juízos. Então, no capítulo 1, fala sobre a Merkavá, e no 2, sobre a chamada do profeta Yehezkel para a profecia. No 3, Yehezkel é decretado como um vigia sobre Israel. No 4 e no 5, Yehezkel profetiza sobre o cerco e a destruição de Jerusalém. O 6, ele fala sobre o julgamento dos montes de Israel. Os montes sempre são, ou podem ser, reis, pessoas importantes, ou pessoas de poder dentro do povo. No 7, ele fala sobre a ira de Hashem. No 8, ele fala sobre a Avodazara ter chegado, a idolatria ter chegado até o Beit HaMikdash.
No 9º, ele diz que os mortos morrerão e os justos viverão. E no 10º é o ápice da Shekhinah deixando o Beit HaMikdash por todas essas transgressões que nós vimos antes. No 11, ele começa falando, e o profeta Ezequiel fala sobre, sobre o julgamento dos líderes de Israel. E do 11 em diante, ele fala sobre todas as sortes de males, sobre todo o juízo que Hashem vai trazer, sobre o castigo de toda a prostituição que Israel teve com outras divindades. E a profecia do profeta Ezequiel, ela é muito categórica nisso, de que Hashem veio e destruiu Israel, e mandou Babilônia, mandou os persas, e mandou todo mundo por conta das transgressões que Israel fez. E como Hashem, o povo de Israel não dá valor na Torá, então vou mandar um povo que vai fazer vocês não seguirem. Vocês não dão valor no Beit HaMikdash, vou mandar um povo para destruir o Beit HaMikdash. Vocês não dão valor no Shabat, vou mandar um povo para fazer vocês trabalharem no Shabat. Então, o cerne do profeta Ezequiel é esse. Tem sempre que lembrar que quando um profeta ele traz a sua profecia, ele busca o arrependimento das pessoas. Porém, havia uma dificuldade muito grande para o profeta Ezequiel. E a dificuldade ela era basicamente geográfica, né? Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha Facebook, não tinha como imprimir muitos livros, não era tão simples como é hoje, né? Hoje em dia nós não temos muita noção do problema da distância para informação. Porque eu estou aqui, na maioria das pessoas, estou a mais de 12 mil quilômetros de distância, e eu falo e ao mesmo instante vocês escutam. No caso do profeta Ezequiel, ele estava em Babilônia, em Bavel, junto ao rei Kedar, e as pessoas com as quais ele deveria se dirigir, às quais ele estava se dirigindo, estavam em Israel, ou seja, do outro lado do mundo. Do outro lado do mundo não, a pelo menos 2 mil quilômetros de distância, era muito longe. Então a sua profecia era ele com ele mesmo na sua casa, e ele recebia, e ele fazia, e ele cumpria, e ele executava as ações proféticas sozinho. Então, a profecia é um pouco complexa para o seu tempo. Então, justamente por isso, ela é uma profecia que em grande parte, 80% ou mais, ela é para o futuro. Então, o profeta Ezequiel, ele recebe essa profecia contra Israel, estando na Babilônia, e contra as ações que Israel faz em Israel, não contra as ações que Israel fazia na Babilônia. Ele não estava importando muito com o que os judeus faziam na Babilônia, mas sim com o que os judeus estavam fazendo em Israel. Então, toda essa sua profecia, ela vem para os tempos futuros ou para contar segredos ocultos que Hashem ainda não havia contado. Depois do capítulo 25 ao capítulo 32, o profeta Ezequiel, ele fala que ele trará a julgança sobre as nações. Nós falamos já que a profecia, ela vem, primeiro, buscar o arrependimento das pessoas. Segundo, contar o que há de vir o povo de Israel, que é basicamente o que demonstra que o profeta é verdadeiro. Então, contando o que há de vir e essa coisa acontecendo, nós falamos, esse profeta ele é verdadeiro. E falando sobre também os castigos que virão sobre quem não cumpre a Torá. Aí, Hashem vem e demonstra, desde o capítulo 25 ao 32, que ele vai julgar as pessoas, as nações, que agiram contra Israel, mesmo Israel estando errado. Então as nações sim castigaram Israel, as nações sim se apoderaram de Israel, as nações sim trouxeram o castigo de Hashem para Israel. Mas mesmo assim, Hashem vai julgar todas as nações. Amon, Moab, Egito, Tiro, Bavel, a Pérsia, e romanos, e gregos, e todas as nações que haveriam de vir. A profecia
Na profecia do profeta Ezequiel, a partir do capítulo 33, ele já vem trazer para nós uma nova ideia. A ideia de que tudo vai dar certo no final. Então ele fala, olha, vocês vão morrer, todo mundo aqui, quem está fazendo errado vai morrer tudo. Vai acontecer uma catástrofe terrível, o templo vai ser destruído, tudo de ruim pode acontecer, vai acontecer, mas olha, fica tranquilo que um dia, presta atenção, um dia Hashem vai vir e vai julgar as nações, Hashem vai castigar essas nações. E depois ele fala de toda a restauração que Hashem vai proporcionar ao povo de Israel, a Am Israel. Então ele fala que Hashem voltaria a Consa Shekhinah sobre o povo de Israel, que Hashem estariam novamente sobre os montes de Israel, que as pessoas poderiam servir novamente a Hashem, que Hashem destruirá todos os nossos inimigos, e que Hashem, finalmente, reconstruiria o nosso Beit HaMikdash, retornaria-nos às nossas fronteiras, colocaria sobre nós a glória de outrora, a glória do reino de Davi, que teria uma ressurreição dos mortos, e tudo que poderia Hashem fazer para sanar toda essa calamidade histórica que sobreviria sobre Israel, Hashem faria. De certa forma, para quem estava naquela época e quem leu isso, foi uma coisa boa escutar isso. Hashem um dia vai restaurar o Beit HaMikdash, vai restaurar o templo, vai restaurar o reinado do rei Davi, e tudo, e tudo, e tudo. Então, quem escutou essa profecia, ficou feliz ou não ficou? Ficou. Imagina você tem sua casa destruída, seus filhos levados cativos, o profeta está falando que você vai seguir assim, e que um dia, tudo vai ser restaurado. Na hora, você vai olhar para o profeta e falar, o que você está falando para mim? Eu estou sem casa, sem família, sem país, sem nada, o que me importa no futuro? Então as pessoas na época não conseguiam absorver essa alegria. E nós talvez até hoje consigamos absorver essa profecia, até essas profecias, até porque nós vivemos no presente. É o presente que importa, na verdade, para a maioria das pessoas, para todo mundo, eu acho. Ninguém consegue. É bonito ler, é muito bonito ler que um dia Hashem vai restaurar o templo de Israel. E nós almejamos muito, mas almejamos que ele restaure um dia ou que restaure em nossos dias? Nossos dias. Então, quando uma pessoa escuta uma promessa dizendo, mas vai demorar muito tempo, talvez você nem esteja aqui. Então, as pessoas ali que estavam vivas, elas pensavam já nos netos. Falavam, não, talvez meu neto vai ver isso. Mal imaginava eles que já foi 2.400 anos e nós estamos aqui ainda, vamos lá, no 24. Então, do 24 por aí em diante, praticamente nenhuma profecia ainda se cumpriu do profeta Ezequiel. Então, são profecias futuras e profecias da mais alta complexidade. Então, onde está a profecia do profeta Ezequiel? Porque, por um lado, ele contava o que ele estava vivendo. De um lado, ele falava, olha, tudo isso está acontecendo em vocês e vai continuar acontecendo porque vocês fizeram as coisas erradas e seguem fazendo. E aí, quando ele conclui isso, ele fala, olha, mas no futuro vai acontecer isso, 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 isso. Então, a profecia do profeta Ezequiel era um pouco desconexa no quesito imediatista. Então, as pessoas que estavam presentes já haviam recebido a profecia do profeta Irmiarro, que é basicamente o exílio, o cativeiro e etc. Tem a profecia do profeta Isaías, que também é basicamente, Hashem vai levar vocês cativos, fique esperto, guarda o Shabat, faz isso, faz aquilo. E vem o profeta Ezequiel em um local longe de Israel, longe das pessoas, fora os sábios da Babilônia,
mas longe das pessoas que de verdade essa profecia importaria, entrega essa profecia. E ele recebe e deixa escrito. Rabi, Sim. o profeta Elial, ele era contemporâneo de Ezequiel? Não, né? Não, o profeta Eliarro, ele é muito antigo, muito anterior. Tá bom? Muito anterior. Ele é, no mínimo, uns 300 anos, 200 e poucos anos antes do profeta Ezequiel. A gente tem que levar em conta que foi, eu acho, uns 300 e pouco. Foi o rei Acaz, depois, um pouco daí, uns 200 e tantos anos, já veio o cativeiro babilônio. Então, ele está ali uns 200 e tantos anos, o profeta Eliarro Hanavi. Tá bom? Joia, obrigado. Então, nós temos aqui, depois do profeta Ezequiel, contando sobre toda a restauração da glória e a reconstrução do grande terceiro templo. Quem buscou a sua Tanakh pode pegar o profeta Ezequiel, primeiro capítulo, por favor. Vou dar um segundinho. Eu também vou colocar aqui na tela para quem quiser ler. Quiser ver. É para ler? Não, eu estou esperando vocês pegarem, quem for pegar. Então, eu estou lendo na Tanakh da Sefer, tá bem? Tradução da Sefer. Eu acabei não pegando nenhum hebraico aqui. Deixa eu pegar um hebraico, só um momentinho. E aí, meu amigo Eliardo da Barra, tudo bem? Shalom, tudo jóia, Garcia. Então vamos lá, profeta Ezequiel. Vamos lá. A profecia do profeta Ezequiel, ele começa. Ezequiel, Aleph. E no quinto dia do quarto mês do 30º ano, estando eu no exílio, junto ao rio Quevar, abriram-se os céus e tive visões de Deus. Ou seja, todas as profecias, como nós já falamos, todas as profecias, elas são visões, elas não são o que é de fato. Então, nós já falamos sobre isso bastante até, de que as pessoas confundem muito a profecia dos profetas com a profecia de Moshe Rabbeinu. Por quê? Por um lado, tudo que Moshe Rabbeinu, a profecia de Moshe Rabbeinu, quando ele falava batata, era batata. Quando um profeta fala batata, pode não ser uma batata, pode ser um melão, pode ser uma transgressão de uma pessoa, pode ser uma transgressão de uma nação, pode ser um símbolo para o roubo, pode ser um símbolo para muitas coisas. Entende? Então, o profeta, ele fala, ele deixa bem claro, tive visões de Hashem, eu tive uma profecia, tudo isso que eu vi foi profecia, eu não vi com os olhos aqui, eu não vi com os meus olhos de verdade, eu tive um halom, um sonho, uma visão, tá bem? Ravi, no caso, aqui tá em hebraico que é Marot Elohim? Sim. Marot Elohim, Marot Elohim, tá bem? Vai Marot Elohim, eu vi como visão, eu vi como ver a Hashem, a Elohim, tá bom? Isso ocorreu no quinto dia do quinto ano do cativeiro do rei Jeoiakim, quando a palavra de Hashem veio expressamente a Yehezquiel ben Buzi, ou seja, Buzi também era profeta. Tá bem? Nós vimos quando nós estudamos sobre os profetas, quando nós começamos a falar sobre os profetas, quando nós estudamos, na verdade, sobre quais livros entraram, quais livros não entraram, etc., nós vimos que quando um profeta, e o nome do pai dele
está escrito, quer dizer o profeta e também o seu pai era profeta. Então, Buzi também era profeta. O sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rei Quevar, e a mão de Hashem pousou sobre ele ali. E agora nós vamos começar a tentar entender, ou tentar observar, tentar levantar pontos sobre essa profecia. Olhei e percebi que um vento tempestuoso vinha do norte, uma nuvem imensa, dentro da qual resplandecia uma chama que se refletia em seu redor e da qual emanava um brilho semelhante ao cobre em fusão. Então vamos pegar aqui, eu peguei algumas imagens, evidente que as imagens elas não representam de forma alguma não representam de forma alguma a profecia do profeta, de forma alguma. Mas é interessante, eu achei algumas que são interessantes, que eu vou demonstrar, que eu vou apresentar para vocês algumas. Vamos lá. Isso é uma ilustração do que as pessoas entendem sobre a profecia. Tá bem? Essa é uma pintura bonita e esta aqui é a outra. São duas pinturas que elas representam um pouco de como as pessoas entendem essa profecia no quesito visão, não no quesito interpretação. Porque o que nós comentamos é muito importante, de que devemos saber que uma coisa é o que o profeta viu e escreveu, e a segunda coisa é o que ela queria dizer. Então esse profeta Yehezkel, ele traz aqui um início de linguagem profética. Ele fala de um vento tempestuoso. Quem viu um vento, quem ouviu ou quem sentiu um vento tempestuoso também, antes de falar com Hashem? Profeta Elias. Exatamente. O profeta Elias também viu um vento tempestuoso. Então o profeta ele vem nos reconectar com algumas profecias, com alguns pontos da profecia. Então o profeta Elias, e agora ele vem nos conectar com outro local. Uma nuvem imensa. Onde que uma nuvem cobre um monte? No Madar Sinai. Na entrega da Torá. Dentro da qual resplandecia uma chama que se refletia ao seu redor e que emanava um brilho semelhante ao cobre em fusão. É muito importante nós deixarmos bem visível e entendermos que o profeta Yehezkel, toda a sua profecia, ela se manifesta através do fogo. Então, quando nós formos vendo aqui mais um pouco, a gente vai começar a ver que tudo ele via muito através do fogo, ou dentro do fogo, ou sendo formado de fogo. E aí vem aquela grande pergunta. Se você vê uma labareda e outra labareda dentro dela, qual é a diferença de uma labareda para a labareda que tem dentro dela? A cor? Não, nenhuma. Você vê uma fogueira e outra fogueira, e uma fogueira entra dentro da outra fogueira, não tem uma diferença entre uma fogueira e outra fogueira. O fogo, ele se funde. Então, a profecia do profeta Yehezkel, ela é muito... Ele já vem deixando muito claro, desde o início, de que, olha, tudo que eu vi com um sentido profético, porém, não entendam desse jeito. Ele vê esse brilho muito forte, que o ofusca, e no meio da chama havia algo que se assemelhava a 4 seres vivos. E a sua aparência parecia com a de seres humanos, mas cada um tinha 4 rostos e 4 asas. Seus pés eram retos e suas plantas eram como as patas de um bezerro, e brilhavam como a cor do cobre polido. Então aqui ele vem falando sobre alguns
anjos que estavam parados diante do trono da glória. Esses 4 Hayot, esses 4 animais sagrados, eles são animais que representam as forças de Am-Israel. E nós vamos ver aqui, nós vemos aqui que eles tinham 4 asas cada um. Onde estamos aqui, 4 asas. Porém, nós vemos em outros textos que eles apresentam também 6 asas. Qual é a diferença dos anjos quando eles têm 4 asas e quando eles têm 6 asas? Anjo, eles não são necessariamente seres, eles não são fórmeos, eles não têm uma forma em si, mas a sua forma se apresenta de acordo com aquilo que ele necessita mostrar, vamos dizer assim. Então, quando os anjos eles apresentam 6 asas, para que serviam as 6 asas? Quem sabe me dizer? Isso aí que o senhor está falando, Rafa, está escrito lá no profeta Eshaiá, Sim. Capítulo 6, que fala do serafim. Sim. E quando fala do profeta Eshaiá, fala que tinham 6 asas. E por que eles tinham 6 asas? Para que serviam as asas deles? Cobriu o rosto e as pernas, e a outra para sobrevoar. Sim, então, aqui quando os anjos eles apresentam 4 asas, quer dizer, 2 já não eram mais necessárias. 2 não eram mais necessárias. 2 para cobrir o rosto, para não ver a glória divina. 2 para voar. E 2 para cobrir os pés, que seria um sentido de vergonha. As 2 não necessárias mais eram as do rosto. Por quê? Porque a glória divina já não estava mais na terra. Já estava diminuída essa kedoshá da terra. Então não tinha por que ter mais asa cobrindo o rosto. Então ele começa a ver asas, com apenas 4 asas. Sobre suas asas tinham mãos humanas nos 4 lados, e elas estavam unidas entre si. Quanto aos rostos, estes não se viravam quando os seres caminhavam, voltados sempre para a frente. Tinham a aparência de rosto de um homem, e os 4 tinham a cara de um leão do lado direito, de um touro do lado esquerdo, mas também tinham a cara de uma águia. Aqui no capítulo 1, nós vemos 4 rostos: homem, leão, touro e águia. O rosto do homem, quem sabe que rosto é esse? Tem um rosto de alguém. A de Moshe? Não. Também não é de Adão, Eliarro. Hanok? Também não. Esse rosto é o rosto de Yaakov Avinu. Eu esqueci de trazer referência para vocês, mas esse rosto é o rosto de Yaakov Avinu. Então esses eram seus 4 rostos. Vamos lá mais um pouquinho. E aqui nós vemos aqui no 13 novamente. Ele retoma. Ah, não. Bom, viram como seus rostos e suas asas se estendiam para cima. Cada um. Juntavam-se 2 das asas e as 2 das outras cobriam seus corpos. E caminhavam com o rosto voltado para a frente. Seguiam para onde se dirigisse seu espírito sem se virarem ao caminhar. Aqui no original está escrito mais assim: seguiam para onde o espírito os levava. Não é para onde dirigia o espírito, mas para onde o vento os levava. Baseado nesse texto e com muitas outras fontes, né, rabínicas e talmúdicas, nós entendemos que os anjos não têm querer, eles não têm vontade, eles são absolutamente isentos de qualquer tipo de opinião, de sentimento, de remorso. Então, os anjos, eles
não querem fazer nada. Na verdade, eles não têm nem querer. Tudo que eles fazem, tudo que eles são levados a fazer, são baseados na vontade divina. Tudo. Então, se a vontade divina quer fazer ele vir daqui para aqui, ele vai sair daqui para aqui. Senão, ele vai ficar ali. Para sempre. Ele não vai sair dali para falar, eu vou ali tomar um sol. Então, o anjo não existe querer para os anjos. Então, os anjos fazem unicamente o quê? O que o espírito, o vento, o ruach, ou a Shekinah, ou a vontade divina, ele os leva a fazer. Ravi, dentro dos textos dele dá para entender que a essência deles é vento e fogo, né? Seria se eles tivessem sido criados depois do vento e do fogo, né? Mas como eles foram criados antes, como a gente pode falar que ele foi criado antes, depois ele foi feito disso? Então, não, eles não são feitos, porque nós vemos desde o início que isso aqui é o quê? Uma visão. O profeta viu uma coisa que não é a coisa. Entende isso? Ele não viu o anjo. O profeta, é isso que a gente tem que entender quando a gente lê esses tipos de texto. Tudo isso está sendo falado é para entender uma coisa e não dizer, olha, isso é o formato do anjo, isso é o formato disso, daquilo outro. Tá bem? Então vamos lá. As aparências das criaturas semelhavam-se a centelhas de fogo, acesas como tochas, e faiscavam de um lado ao outro entre os seres. Descendo aí. Descer, tudo bem, desculpem. No verso 13, então. Quanto à aparência das criaturas, assemelhavam-se. Os outros rostos eram da águia, do touro e. Águia, touro e leão. Tá bem? Mais para frente um pouquinho, nós vamos ver que os rostos se mudam, que os rostos eles são apresentados outros rostos. Esses novos rostos, na verdade, o rosto do touro muda, porque o profeta ele ficou com vergonha de estar diante da presença divina, e um dos melachim, um dos serafim, dos querubim aqui dos anjos, eles têm a face de touro. Por quê? Porque ele ficou com vergonha de estar na presença divina, e esse aluno de estar com a face de touro. Como é que é a pergunta, Ravi? Aqui, nós vemos aqui que os 4 rostos, um tinha um rosto de um bezerro, tá vendo? Cadê o rosto de um touro? A cara de um touro do lado esquerdo. Vamos ver aqui mais para frente. No capítulo 2. Ele fala sobre os mesmos rostos. Sim, o senhor fez uma pergunta porque o rosto de touro, o senhor fez uma pergunta, é isso? Isso, por que o profeta pede para Hashem mudar o rosto de touro? Seria o touro um julgamento muito severo, por ser forte, por ter uma cara brava, é isso? Ele pediu para mudar, Milton, porque o rosto de touro lembrava o pecado do bezerro de ouro. Então, como pode um profeta estar parado diante de Hashem, e aí tem um touro ali, e ele falava, mas esse touro aqui na frente vai me lembrar a transgressão do bezerro de ouro. E então ele pede para Hashem mudar essa face. Daqui a pouquinho nós chegamos lá. Então vamos lá. O senhor Ravi falou do rosto do homem, né? Que é Jacob Avino. Sim. E o rosto do touro, né? Essa foto da águia e do leão agora. Pois é, eu não... Acho que eu não estudei a fundo nesses 2 pontos, tá bem? Então, porque assim, eu não sou especialista nesses tipos de texto. É muito complexo, é muito profundo. Então, o que a gente pode é tentar
no máximo que a gente pode. São textos muito complexos. Então, a gente tem que ir dando algumas noções de poucas coisas que a gente entende sobre os textos, para que a gente possa abrir a nossa mente, tentar entender de uma forma mais completa todo. Então, assim eram os seus rostos, tá bem? Tá jóia, tudo bem. Tá bom, então vamos lá. Quanto à aparência das criaturas, assemelhavam-se a centelhas de fogo, acesas como tochas, que faiscavam de um lado a outro entre os seres. E havia um grande fogo resplandecente, do qual saíam relâmpagos. As criaturas corriam e retornavam como se fossem clarões de relâmpagos. E quando contemplava essas criaturas, percebi que sobre a terra havia uma roda junto a cada um dos 4 seres, diante de seus 4 rostos. O aspecto e a natureza das rodas lembravam berílio, e os 4 eram muito semelhantes, pareciam uma roda que estava dentro de outra roda. Então, é assim que quem imagina dessa maneira. Essas 4 rodas estavam dentro de outras rodas. Porém, aqui, no fundo, está sendo apresentado outras classes de anjo. Quando nós falamos que haviam aparentes criaturas que se semelhavam a centelhas de fogo, acesas como tochas, e que faiscavam de um lado para o outro, esse é uma classe de anjo chamado Reshmalim. Bem, existem outras classes de anjo, não é só anjo, querubim e melachim. São 10 classes de anjos. Aqui estão sendo apresentadas outras classes, que são os Reshmalim. E aqui estão sendo apresentada uma outra classe, que é um Ofan, ou um Ofanaim. Ofanaim no plural, ou um Ofan, que é uma classe de anjo, que é trazido como roda aqui. Tá bem? E aí que ele diz que quando avançavam, iam para qualquer lado sem se virar. E os raros das rodas eram altos, seu aspecto infundia pavor, e nos 4 seres parecia haver olhos em volta dos aros. Quando os seres avançavam, as rodas deslocavam também, e ao se erguerem acima da terra, também as rodas se elevavam. Para onde quer que o seu espírito se deslocasse, era acompanhado pelas rodas, e as rodas se levavam junto com os seres, porque nela parecia estar seu espírito. Quando eles andavam, as rodas iam junto, e quando detinham também as rodas. Então, o que está sendo narrado aqui? Está sendo narrado de que existe, além do que nós podemos ver, além do simples fato de existir a Kadosh Baruch Hu, existe todo um aparato espiritual que se rodeia e que funcionava aqui na Terra. Não era só um Beit HaMikdash e a Shekhinah que estava aqui, mas não, era a real presença, era toda a majestosidade possível e imaginável, ela era executada aqui na Terra. Então existia N classes de anjos, existiam N maneiras desses anjos atuarem, e existiam N maneiras da presença divina se manifestar na Terra, e todas elas estão deixando de existir. Então, essa carruagem toda, todo esse aparato, ele veio buscar a divina presença. Buscar a divina presença com seu trono da glória e levá-la daqui. Pois bem, vamos lá, próximo texto. Então aqui nós vemos toda uma descrição do trono da glória, da presença divina.
Nana, sua pergunta é se era tudo visível enquanto existiu o Beit HaMikdash? Se enquanto existiu o Beit HaMikdash, as pessoas podiam ver isso? Essa é a sua pergunta? Não, as pessoas não podiam ver isso. Quem viu, na verdade, foi o profeta Yehezkel. Ele viu o trono da glória, da presença divina, saindo da terra. Tá bem? Ok? Toda essa... Deixa eu cancelar aqui, ó. Todo esse aparato que o profeta Yehezkel ele vê, ele serve para dar um pouco de temor às pessoas de que, como nós vimos no shiur passado, nem no shiur passado mesmo de Hanukkah, nem tudo acontece de uma maneira visível. Às vezes os milagres eles são muito escondidos. Então isso faz com que as pessoas desanimem, faz com que as pessoas pensem que não existe Hashem, mas muito pelo contrário, existe Hashem. E ele atua, e existe um atuar dele escondido na humanidade, escondido na vida das pessoas, escondido nas coisas simples. E as pessoas elas acabaram esquecendo disso, tendo o Beit HaMikdash. Porque uma coisa é nós falarmos, o Beit HaMikdash. E aí quando nós chegamos no Beit HaMikdash, vai uma vez, vai duas vezes, vai três vezes, vai um ano, vai 10 anos. Quando você foi 15 anos, você fala assim, mas tem que ir lá de novo. Entende? O profeta está querendo dizer que, olha, isso tudo que vocês viam era bonito, mas o que era importante mesmo era o que vocês não viam. Então, isso é tudo na vida da gente. Tudo é assim. Então, de verdade, é tudo. Então, antes de casar, fala, eu quero casar, tô doido para casar, e casa, não dá 5 anos, e tá falando, tô doido para largar. E tudo é assim, na faculdade, tô doido para entrar nessa faculdade, dá 2 anos, não aguento mais fazer faculdade. Tô doido para entrar nesse trabalho, dá 3 meses, fala, que trabalho terrível que eu arrumei. Tô doido para visitar uma sinagoga, nunca visitei uma sinagoga. Você visita, passa 2 anos, é uma sinagoga, já não é mais o mágico. O especial da sinagoga acabou. Então, assim era o Beit HaMikdash. Para nós hoje que não temos, é uma coisa que faz uma falta terrível, que é uma coisa que se tivesse, a gente pensa, se tivesse, eu ia lá todo dia, mas se tivesse, eu não ia lá todo dia. Porque você talvez ia a primeira semana todo dia, daí uma semana você fala, não, hoje eu não vou, daí 2 semanas, não, vou só de Shabbat, só vou de lua nova, só vou nas Hagim, e depois a vida segue. Então, o profeta ele estava tentando demonstrar, ou ele tentou, ele conseguiu demonstrar que não é tudo bem assim. Bem? Esse Sefer, ele traz então uma Maaseh Merkavah. Maaseh Merkavah é a explicação do Sefer Yehezkel. Explicação. É muito complexo, muito complexo. E quando eu estava estudando, né, os rabinos que dão os shurim, eles falam que na época do Talmud, os grandes intérpretes do Maaseh Merkavah, eles não ensinavam Maaseh Merkavah, não ensinavam de jeito nenhum. E aí eles só ensinavam você, por exemplo, um versículo se você soubesse o anterior. Então, quando você sabia o anterior, eles te ensinavam o próximo. Então, você tinha que correr atrás. E era assim, cada versículo desses, que nós lemos aqui, 20, eles são estudos de uma vida de muitos rabinos. Estudam para entender um único versículo. Então, são muito profundos, é um conhecimento muito amplo, que, infelizmente, a gente não conta com ele. Mas vamos lá, o que contamos? Contamos com os livros. Masechet Hagigah foi a primeira Masechet que eu li inteira, do Talmud. E foi uma Masechet muito especial para mim, uma Masechet, quem quer começar a estudar o Talmud de uma maneira elevada, ou com assuntos complexos e bem interessantes, é a Masechet Hagigah. A pessoa que começa pela Masechet Hagigah
vai com certeza se encantar por assuntos difíceis e místicos, e etc, etc. Mas eu não sou muito para me encantar pelo lado místico, então eu me encantei por outros lados dessa Masechet. Masechet Hagigah, ela conta sobre a história, quem nunca ouviu a história de que o Rabi Akiva foi no céu? Todos escutamos a história de Rabi Akiva e seus 3 amigos que foram para o Pardes, foram visitar o Pardes, os céus. Mas todo mundo fala, Rabi Akiva foi no céu, Rabi Akiva foi no céu, Rabi Akiva foi no céu. Isso está na Masechet Hagigah, página 14, Yud Dalet, Amud Bet. É aí que conta a história do Rabi Akiva. Então, quando conta-se essa história de que o Rabi Akiva ele subiu, então, quando ele sobe, ele teoricamente veria a mesma coisa que o Yehezkel viu, o profeta Yehezkel viu. Então, para os racídicos, para os místicos, eles leem isso literalmente, toda a história do Rabi Akiva como literal. O erro está em não ler tudo. O erro está em não ler tudo. Nas páginas anteriores do Talmud, na Masechet Hagigah, fala sobre o rei Nebuchadnezzar, o rei de Nabucodonosor, que dizia: eu vou subir ao céu e vou derrubar Deus, e serei a mais brilhante estrela do céu. E vem a profecia para ele que fala: você vai ser tirado para o chão, com o texto das estrelas do céu, vai pastar com os animais, e etc, etc, etc. Essa profecia que vem sobre o rei Nebuchadnezzar. E os sábios discutem isso no Talmud, um pouquinho antes, nas mesmas páginas de Hagigah, antes do fato do profeta, do Rabi Akiva subir aos céus. E os sábios falam que Hashem pergunta assim pro Nabucodonosor: tonto que sois, como você pode ser tão burro? Dizer que vai subir ao céu para derrubar a Deus? Você não sabe que daqui até o primeiro céu são 500 anos? E do primeiro céu ao segundo céu são 1000 anos. E do segundo ao terceiro são 2000. E aí vai fazendo kaful, vai fazendo exponencialmente, tá bem? Então, por exemplo, se do primeiro até do zero até o primeiro é 500 anos. Do primeiro até o segundo são 1000. Do segundo até o terceiro, 2000. Do terceiro até o quarto, 4000. 8.000, 16.000, 32.000, 64.000. E assim vai sendo sempre o dobro, o dobro, o dobro. Depois que passa o primeiro céu, aí o Talmud fala, e aí você vai encontrar a primeira Hayá, o primeiro anjo, né? E fala, na primeira Hayá, você, debaixo do pé, do calcanhar, até o tornozelo, é tudo que foi antes. Ou seja, vamos supor que foram, na conta dos sábios, eles tratam em anos, também não tratam em quilômetros, tratam em anos. Você vai levar o dobro, ou seja, vamos supor, foi 128, agora são 240. Do calcanhar até do tornozelo até o joelho, é o dobro de novo, de tudo que foi embaixo. Do joelho até a coxa, o dobro. Depois o dobro, o dobro, o dobro, o dobro. Ou seja, no fim da conta, é um exponencial muito grande, que vai beirar os infinitos aí, até chegar ao topo da segunda raiota. Ou seja, Hashem é inatingível, seja por quem for, em qualquer situação que for. Porque o ser humano não é imortal, e Hashem é imortal. Para a gente chegar a Hashem, a conhecer Hashem, deveríamos ser imortais. Esse é o fundo da história. E daí a pouquinho fala que Rabi Akiva foi no Pardes. Ou seja, se Rabi Akiva chegou a ir onde está o trono de Hashem, por que o Nabucodonosor não poderia ir também? Os sábios, eles nos preparam para dizer, olha, eu estou te contando, explicando que é impossível chegar até Hashem. Para agora, eu poder te contar uma história de uma pessoa que chegou até Hashem. E por que é feito isso? Porque para que possamos entender de que atingir a completa proximidade da existência de Hashem é impossível. E o Maaseh Merkavah, que é esse fato, tudo isso estou contando para falar sobre o Maaseh Merkavah de Rabi Akiva, ela foi baseada no Sefer Yehezkel.
Conta-se que o Rabi Akiva e outros 4 amigos, vamos ver aqui, deixa eu pegar aqui, no Talmud. Tanu Rabanan, estou aqui embaixo. Estão aí, estão me acompanhando? Arba nichnesu pardes. 4 pessoas conseguiram entrar no Pardes. Veluhen. E estes são eles: Benazai, o Venzomar, Aher, o Rabi Akiva, Rabi Akiva. Amar lahem la Rabi Akiva. Shatem magi'in etzel avinu sheyesh tahor al tamru maim mishum nemar. E aí, esses 4 que entraram, Benazai, Benzomar, Aher e Rabi Akiva, de todos eles, o único que viveu foi o Rabi Akiva. E por quê? Vamos lá. Benazai, Hatzitz Umet. Benazai, ele vislumbrou os céus e morreu. Elaiv Hakatu, sobre ele é o que está escrito. E tem alguns. Os sábios tentam colocar aqui algumas explicações de por que algumas pessoas morreram. Então, Benazai, que subiu ao Pardes e vislumbrou a presença divina, os sábios dizem, sobre ele é o que foi dito: Yakar beinei Hashem hamuto lechasedai. É precioso para os olhos de Hashem que os seus justos pereçam. O Benzomar, Hatitz Venifgar. Benzomar ficou maluco. Ele perdeu toda a... Ficou sem consciência. Vamos dizer que ele quase entrou em coma ou ficou maluco. Velaiv Hakatuv Omer. Dvash Matzat Echol Dair Pen Tishbanu Vehakato. Está em Mishlei. Quem quer pegar para mim Mishlei 25, 17, 16? Peguem aí para mim para a gente ver. Ele disse: Aher Ketzitz Bintiut. Aher se voltou outra pessoa. Rabi Akiva Yatzaba Shalom. Então, por que está dizendo aqui todas essas coisas sobre esses sábios? Dizem que eles subiram para o céu e chegaram perto desse trono da glória que viu Ezequiel, pertinho dele. E aí vem o Rabi. Rabi. Sim. O senhor falou a referência de Mishlei 25, 16, né? Isso. Fala o quê? É um mel. Bastaste mel. Come o que te basta. Para que não suceda que, depois farto, o vomites. Isso aí. Isso é o que foi dito sobre Benzomar. Por que está escrito isso? O Benazai, que é o que subiu e morreu, ele chegou até os céus, e ele foi indo com o Rabi Akiva até o fim, e na hora que chegou no fim, ele olhou para o trono da glória, esse trono da glória que o Yehezkel viu, e Rabi Akiva não. Ele morreu. Porque ele vislumbrou a presença divina. Ele vislumbrou o que se acabou do trono da glória. Sobre o Benzomar, que ficou louco, perdeu a consciência, é dito que ele chegou até o Pardes, até esse local onde ficava o trono da glória, e ele olhou de rabo de olho e tentou vislumbrar, não viu por completo, mas olhou. E aí ele volta e não tem consciência mais. Ele nem chegou a morrer, mas também não ficou pro lado dos vivos nem pro lado dos mortos. Aher, ele ficou louco. Ele tem um outro nome. O nome dele é Rabi Elisha Ben Abuyá. Opa. Tá, tudo bem. Ele é Rabi Elisha Ben Abuyá. Rabi Elisha Ben Abuyá, ele foi o mestre de Rabi Meir. Rabi Elisha Ben Abuyá, ele foi um grande rabino
Ele chegou a subir com Rabi Akiva para o Pardes, vejam só. E ele chega lá em cima e ele vai vendo o céu, né? Eles foram, imagina, o Rabi Akiva chega para mais 3 e fala, vamos dar um rolê lá no céu. E aí eles chegam lá no céu. Ninguém vai falar, vamos ver o que tem aqui, né? E aí eles vão lá, vão ver o Gan Eden, vão ver lá, vamos ver aqui, vamos visitar Abraham Avinu, vamos ver as coisas que tem lá no céu. E, de repente, eles olham e vê Metat. Metat, que é o anjo, nós já falamos, eu sei que não é o nome dele todo mundo já sabe, não precisa falar o nome dele de novo, mas eles veem esse anjo, que é o Enoque, que é o Enoque lá de trás, que foi levado vivo para os céus. E agora, o escrivão, né? O escriba dos céus. E agora ele é um escriba nos céus, ele escreve o livro da vida. Em mérito a ele ser um escriba nos céus, ele está sentado e escreve sentado. E o que o Aher disse, o que Aher pensou, o que Aher raciocinou, ele pensou assim, bom, eu estou aqui no céu. Em nenhuma visão de nenhum profeta está escrito que existem 2 cadeiras no céu. Só existe uma cadeira, que é o trono da glória divina. Por que só existe uma cadeira? Porque a Hashem não precisa sentar, de verdade. A Hashem não precisa sentar, não existe cansaço. O sentar existe por quê? Porque se cansa e se senta. Não existe cansaço no céu. Não existe, a Hashem vai se cansar? Evidente que não. Os anjos se cansam, menos ainda. Então, para que tem uma cadeira para esse cara? Então, se existe uma cadeira, existe um poder que é dado para essa pessoa, semelhante ao poder de Hashem. Isso foi o que o Elisha Ben Abuyá pensou. E quando ele pensa isso, ele se torna um herege. Ele fala, então não existe Hashem, não existe poder. Tudo que eu acredito que existe um Hashem. Se agora eu estou vendo cadeira aqui, daqui a pouco tem uma cadeira que eu não vi também. Pode ser que tenha outros poderes. Então esse foi o raciocínio de Aher. Ele volta, nem vai daí adiante, ele volta, e ele se torna um herege. Muito herege. Tá bem? E Rabi Akiva chega e volta vivo, isento de qualquer tipo de mal que ocorresse sobre ele. E perguntam para ele por que ele conseguiu voltar vivo enquanto todo mundo se deu mal. Bom, lembra no início da profecia do profeta Yehezkel, que ele faz uma associação com a profecia do profeta Eliyahu Hanavi, que ele viu um vento tempestuoso que vinha do norte, etc. Ele faz uma associação a isso. Rabi Akiva lembrou disso. Lembrou do que o profeta Eliyahu falou. Ele falava o seguinte, olha, veio um vento muito forte. Hashem estava no vento? Não estava. E aí veio o trovão, e etc. Hashem estava no trovão? Não. E veio relâmpagos, etc. Hashem também não estava no relâmpago. E aí quando tudo se acalmou, aí veio Hashem. Então Rabi Akiva estava lá tendo trovão, ele estava olhando, estava tendo relâmpago, ele estava olhando, estava tendo isso, ele estava olhando. Aí tudo ficou quietinho, ele falou, aí é a hora de eu me esconder. Aí ele escondeu o rosto e todos os outros eram o contrário. Agora ficou quieto, o que está acontecendo agora? Aí foram, olharam e acabou o que aconteceu. Alguma pergunta até aqui? Eu falei um montão. Ave, o que olhou, ele evaporou, foi? Morreu. O corpo dele, todos eles, o corpo deles não saíram da terra, né? Eles, lembra que nós falamos um pouquinho antes, que no Talmud ele já deixa bem claro que tudo isso que foi contado, ele é metafórico, ele já deixa claro que é uma metáfora, ele não deixa nenhuma um espaço para que a gente fale, não, talvez isso não seja metafórico ou não. Ele já deixa falar, olha, tudo que vai ser contado é metafórico. Então eles estavam aqui, eles de alguma maneira se trancaram no quarto lá e fizeram alguma coisa e o espírito deles ou eles tiveram todos a mesma visão, uma visão muito forte,
que conectou a vida deles com a alma deles com o que eles viam, e eles acabaram sendo desprendidos do mundo dos vivos dessa maneira. Então o corpo deles estava na terra, somente era uma visão também, igual Rabi Akiva, igual todos os outros Neviim, igual todos os outros profetas. Eles não subiram ao céu de verdade, tá bom? Joia. O profeta Ezequiel tinha quantos anos? Já era velho? Não lembro. Pelo que eu entendi, ele tinha próximo dos 40 e poucos anos, tá bom, Eliardo? Vamos ver aqui. 40 e poucos anos. Novo. Talvez não, Eliardo. A gente tem que lembrar que a gente tem sempre o costume de pensar nos dias de hoje. Naquela época, as pessoas morriam de 45 de velho, de 38 de velho, tá bom? Eles eram idosos, 40 e tantos anos. Para o passado, para as condições de vida do passado, 45 era idoso. A idade que as pessoas morriam, em geral, era 26, 27 anos. Eu fiz uma vez um estudo sobre isso, já faz um tempo. Então, assim, 45 era velhinho já, tá bom? Bom, na conclusão do profeta Yehezkel, o que temos? Temos a ressurreição dos mortos e temos o Beit HaMikdash. Tem esse livro aqui, ele é muito bom. Ele deveria ter ele online, eu não sei se tem ele em PDF, mas seria muito importante. Vocês estão vendo aqui a minha câmera, né? Tô vendo, é o Beit... Behirá. Beit HaBehirá. Beit HaBehirá. Beit HaBehirá é um livro de Alahá, só que não é um livro de Alahá comum, é um livro de Alahá apenas sobre o Beit HaMikdash. Todas as Alahot com as quais são necessárias para... Vocês estão vendo a minha imagem pequenininha ou grande? Eu tenho que fazer alguma coisa para a minha imagem ficar grande para vocês? Spotlight. Vocês estão vendo a minha imagem grande? Estou vendo bem. Ó. Tá bom. Então, todo esse Sefer Beit HaBehirá, ele é um livro que ele traz apenas alahot do Beit HaMikdash. Das alahot, de como eram a construção do primeiro Beit HaMikdash e do segundo do Beit HaMikdash, como é a disposição interna do Beit HaMikdash, e etc, etc, etc. Vamos lá, vamos para a parte que interessa, né? É muito bom esse livro, muito lindo. Tem ele em português, será? Difícil. Como é a menor A, etc. Vamos lá, eu quero chegar na parte bem que nos tange. Está. E temos o Beit HaMikdash Ashlishi, terceiro Beit HaMikdash. Onde estão? Aqui. E aqui no fim do livro não, na verdade ele tem quase um terço do livro para explicar exclusivamente as alahot do terceiro Beit HaMikdash. Nele constam as plantas de como é a disposição do Beit HaMikdash, de acordo com a profecia do profeta Yehezkel, tá bem? Tem todas as plantas, onde vão ser os portões, como vão ser os telhados, como vai ser a disposição do altar. E eu, que trabalho com design, tem uma matéria no design que se chama semiótica. Semiótica é quando você apresenta um desenho e esse desenho ele quer dizer uma coisa e você bate o olho nele e você associa ele. É um desenho de uma coisa, você bate o olho e vê outra coisa. Então, por exemplo... Semiótica, é? Chama semiótica. Vixe, então, eu me lembrei da coisa aqui, ó.
Meio que tá vendo. Semiótica, semiótica que é, por exemplo, aquela logo do Carrefour, que é um triângulozinho, um negocinho azul. Ele não tem o desenho de um C, que é o C do Carrefour, mas ali tem um C do Carrefour. Então, são várias coisas assim que a partir do desenho, você demonstra uma coisa que quer dizer outra coisa. E aí, na planta do Beit HaMikdash terceiro, Beit HaMikdash Asherishi, essa é a planta. O que nós vemos na planta? O que parece? Ou só eu que vejo, talvez, né? Pode responder, Ravi? Pode responder. É um sumo sacerdote no meio, dá para ver. Para mim, parece uma pessoa, né? Uma pessoa. Uma pessoa com peitoral, né? Uma pessoa, assim, o peitoral, exatamente. Ah, entendi qual que é a tua associação com o peitoral. Então, vamos lá. Deixa eu ver que tem o pessoal escrevendo. Todo mundo consegue ver também a pessoa, né? Eu posso descartar a possibilidade de eu estar ficando maluco. Não viu, Nana? Eu vou mostrar aqui, olha só. Observa como aqui parece um corpo, uma perna, outra perna, um braço, um braço e outra cabeça. Correto? Essa é a planta do terceiro Beit HaMikdash. Nós devemos entender, vamos lá. Nós devemos entender que o propósito do Beit HaMikdash terceiro é que o ser humano vai ter refeito, o judaísmo, os judeus e a Israel e a humanidade, ela vai ter refeito o seu pacto com Hashem, vai ter reestruturado o seu compromisso e sua forma de servir a Hashem da forma perfeita. O ser humano chegou a servir a Hashem da maneira perfeita. Então, como que o ser humano serve a Hashem da maneira perfeita? Vamos ver aqui no Beit HaMikdash. O que fica bem no meio do peito da pessoa? Coração. Coração. E o que fica bem no alto da cabeça da pessoa? Coroa, cérebro. Cérebro. Aonde que ficava guardado o Sefer Torah e o Aron HaKodesh? Aqui. E aonde que eram oferecidos os sacrifícios a Hashem? Onde era levado todas as oferendas? Aqui. Muito legal, né? Então, o profeta, quando ele profetizou, eu imagino que o Yehezkel devia ter uma... Isso só pode ter sido por profecia mesmo, né? Porque imagina a pessoa dar todas as descrições de como deveria ser toda a planta desse Beit HaMikdash, BALP, oralmente. Então, aqui, durante todo o livro, quando nós vemos aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui, por exemplo, aqui, nós temos a Lachot que fala sobre os Eichal, sobre os locais onde ficavam os homens e as mulheres. Então, aqui está aqui. Ezrat Israel, Mekudesh, Mezrat Anashim. O local onde ficavam os filhos de Israel, homens, ele é um pouco mais santo do que era o lugar onde ficavam as mulheres. Shem, Mechussar, Kippurim, Nichnas Lesham. Que as pessoas que não pudessem, que não estivessem puras, não deveriam entrar lá. As pessoas que não estivessem aptas não poderiam estar lá. Betameh shenichnas lesham chayav karet. Uma pessoa que está impura, que entre lá, é passível a pena de morte. Então, essas aqui são alachot, e aqui vem as descrições de onde estão as alachot, baseado em Talmud, e Torá, e Mishnah, etc. Porém, quando nós vamos estudar as alachot do Beit HaMikdash Asherishi, aqui tem alguns pontos do que era o quê, mas olha só. Todas as alachot baseadas no Beit HaMikdash Asherishi, que está escrito aqui, Yehezkel, são todas inspiradas, são todas inspiradas não, são todas embasadas no profeta Yehezkel.
E pouquíssimos desenhos aqui sobre o Beit HaMikdash. Deixa eu ver se tem mais alguns para trás aqui para mostrar para vocês. Não tem muitos. Pois bem, e aí o profeta ele conclui, né, o seu Sefer, ele conclui com essa restauração de toda essa glória perdida, e essa restauração desse templo, ele também é o quê? O que isso significa? Significa que não é só um templo que está sendo restaurado, mas que é o receptáculo da presença divina, da manifestação divina nesse mundo. Então, isso que o profeta ele vem nos dizer com essa visão que ele tem sobre esse novo Beit HaMikdash. Fim. Minha filha fala sempre assim, fim. Pois bem, eu quero saber de perguntas de vocês agora. Sim. Jones, o que a gente comentou sobre os seres, primeiro é que eu não sei exatamente, eu não sou tão apto assim para dizer o que é cada um desses seres. Segundo é que cada ser ele apresenta alguma coisa muito importante que estão ali, né? O primeiro que foi comentado é que o primeiro, no primeiro relato que aparece os 4 seres, um tem um rosto de touro, e depois, no segundo relato, no Sefer Yehezkel 10:14, que você nos trouxe, ele não aparece mais de rosto de touro, porque o profeta Yehezkel se envergonha dessa lembrança sobre o bezerro de ouro, e o rosto do homem é o rosto de Yaakov Avinu. Essas foram as informações que eu acabei por trazer. Sim, Nana, Bezrat Hashem, o templo vai ser construído exatamente assim. Já que a gente está falando sobre esses temas dos seres, vou falar um pouquinho sobre os seres, eu até deixei aberto aqui para lembrar se a gente tivesse tempo. Existem 10 classes de anjos, dos mais embaixo até os de mais de cima. Não quer dizer que mais embaixo e mais de cima estão... Isso não é geograficamente, não é o que mais está no alto, o que está mais embaixo. Não é o que está mais perto de Plutão ou perto do Sol. É o mais elevado em santidade e os mais próximos ao ser humano, que é a coisa mais baixa de santidade. Então, os mais baixos, mais próximos ao ser humano, são chamados Ishim, são chamados homens. Por quê? Porque eles estão próximos dos homens, eles vivem próximos do ser humano, eles têm contato com o ser humano mais comumente, e vezes são confundidos com homens, como nós podemos ver em algumas profecias, em algumas visões, como a visão de Abraham Avinu, que viu 3 anjos, a visão de Yaakov Avinu, que lutou com um anjo. Nós vemos também a visão dos pais de Shimshon, do juiz Sansão. E assim nós vemos. Oi? Sim, agora só falando em Shimshon, agora que eu me lembrei. Por que aquele anjo recebeu aquele sacrifício? Ele não recebeu para si, ele recebeu para Hashem, tanto que ele toca e sobe. Ele fala assim, ele é oferecido para ele comer, e ele não come, né? Ele sobe junto. É uma visão, não é necessariamente uma que aconteceu de verdade. Esse é o único texto, para ser muito sincero com vocês, esse é o único texto que eu já falo há tempo que eu tenho que estudar, e Bezrat Hashem eu vou estudar em breve, que é o único texto que me deixa em dúvida, Eliardo, de toda a Tanar, esse é o único texto que me deixa em dúvida se foi uma visão ou não, os anjos. Todas as outras visões da Torá, quando fala anjo, é uma visão. Sem dúvida, para mim, é uma visão, sempre. Falou a palavra, eu vi um anjo, ele estava tendo uma visão. Estava desmaiado, tudo que ele via era visão, e etc. Exceto esse texto do profeta, do Shimshon. Exceto esse acontecimento. Na verdade, não é o texto, exceto o acontecimento. Não, o problema para mim não é o texto, é o acontecimento. Tá bem?
Essa explicação que o senhor deu foi muito boa, viu? Agora eu também não tinha prestado atenção. Porque interessante que, já que é oferecido, ele não recebe, ele toca e sobe. Eu não tinha prestado atenção nisso aí. Ele toca a oferenda e sobe. Ele não recebe para si. Então, esse é o único texto, na verdade, que me deixa complexo pelo relato. Por que me deixa complexo pelo relato? Porque fala que a mãe dele vê, e aí ele recebe, depois ele pede para ver também, e aí ela vê de novo, e corre chamar ele, e ele vem e vê também, e ele espera matar um boi, e ele está ali vendo. Então é um pouco difícil para mim entender essa visão dupla, essa explicação aí, eu preciso estudar um pouco melhor esse texto. Também não é uma não é uma prioridade a ponto de fé para mim, né? Então é um texto que eu vou deixando, um dia eu pego, sento e estudo com calma. Pode perguntar. Ravi, você falando agora em anjos, eu lembrei de uma expressão de Devarim 10, 17, que ele usa a seguinte expressão lá, Elohei ha-Elohim e Va-Adonai ha-Adonim. Então, nesse sentido, aqui é uma alusão a Hashem, no sentido de que seria ele digamos, o Senhor dos anjos. Sim. Sempre que a gente tem em mente que a palavra Elohim, ele não quer dizer necessariamente Deus, tá bem? Deus é ele e não Elohim. Elohim, ele sempre traz um sentido de juízo, de julgamento, tá bom? Então, Elohim, Elohei, Elohim, quer dizer o juiz de todos os juízes, e não o Deus dos deuses. Essa seria, para mim, a melhor tradução. Porque Hashem, ele julga, Elohim é um atributo de justiça e não uma definição de divindade. Se fosse para Hashem falar, eu sou ele de todos os Elohim, de todos os Elim, ele, Mikol Elim, o Deus de todos os deuses, e não Elohei ha-Elohim, Deus, o juiz de todos os juízes. Entenderam? Então, a palavra El é Deus. Qual é o plural de El? Elim. Tá bom? Esse é o plural de ele, de Deus. Então, quando falar Elohim, tem que falar, Elohim é Deus. Elohim não tem nada a ver com deuses. A palavra plural quer dizer, ele é o juiz sobre todos os juízes. E aí, né, bota a nossa... Espera aí, deixa eu dar um mute aqui. Então, o que acontece? A palavra Elohim, ela é muito usada na Tanakh, como em vários pontos, que não quer dizer Deus. Por exemplo, em Devarim 7, que fala, eu te coloquei como Deus sobre o faraó e o Aaron como teu profeta. Ou então em Tehilim 82, que fala, vós todos sois deuses, que está a tradução, né? Pois são filhos de Deus. Na verdade, a tradução fala, todos são Elohim. Vocês todos sabem julgar entre o bem e o mal. Porque fala do Sanhedrin, né, Ravi? Tá falando do Sanhedrin, aquele salmo aí. Eu entendo que é mais, tipo, a Hashem deu para vocês o livre-arbítrio e vocês sabem fazer o certo e errado. Esse seria meu entendimento mais ou menos assim. O interessante é que tem a palavra Elohim tem a mesma gematria de natureza, né? 86. Sim. Tem. Rateva, né? Tem quem. Eu não gosto muito dessa visão racídica, dessa visão um pouco mais mística, que fala que quando está usando Elohim, ela traz a natureza, as forças da natureza. Para mim, isso é uma furada tão grande que eles falam, que eles usam isso para desmerecendo o poder de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu é ele e ele faz as coisas. Se ele falar, mas é a natureza, Elohim é um atributo da natureza, etc, etc. Para mim, não, isso é se embasar na cultura grega, helenista, que nós falamos na semana passada. Para mim, é um embasamento errado, equivocado completamente. Não tem base nenhuma na visão dos nossos sábios. É uma visão nova, uma ideia nova, baseada em ideias novas, que eu não concordo. Tá bom? Então, vamos falar sobre os outros anjos. Nós temos outros anjos, o Ishim, que são os mais próximos ao ser humano. Temos Queruvim. Queruvim
que são passarinhos com rostos de bebê. E aí já começam as asinhas, né? O Maimônides, quando ele vai falar sobre os anjos, ele nos explica que o ser humano visualizar os anjos com asas não quer dizer que, na verdade, eles tenham asas, mas o ser humano visualiza nos anjos, transfere mentalmente para os anjos todos os seus desejos acorpóreos. O que isso quer dizer? Quer dizer que o ser humano, quando ele vê um anjo, quando a Hashem fala, vou te mostrar na sua visão um anjo, ele vai mostrar na sua visão o que você pensa que é um anjo, e não um anjo como ele é, porque um anjo como ele é, você não consegue ver, não consegue nem entender o que seria. Ele não tem forma, não tem massa, não tem conteúdo. Então a Hashem mostra um anjo do que você acha que é um anjo. Então, se você acha que um anjo tem asa, ele vai mostrar para você um ser com asas. Entende? Ou vai te mostrar um ser que represente aquilo que a Hashem quer te mostrar. Então, aqui começam as asas. As asas, segundo Maimônides, é o desejo do ser humano de escapar, de fugir de seus problemas e de fazer o que dá na telha. Então, como o ser humano ele tem esse desejo de, se me viesse um perigo e eu fosse bater o carro e eu tivesse uma asa, eu escapava. Se eu pudesse acordar mais tarde, chegar no trabalho voando, eu tivesse asas, eu ia. Então, aquela coisa de quando a gente tem 12 anos e acha que é o Superman, basicamente é a extensão desse desejo humano até a idade adulta, quando começa a entender sobre as questões da espiritualidade. E aí vem as asas, essa explicação do Rambam, do Maimônides. Mas o queruvim vem de uma palavra aramaica, que vem da palavra revaiá. Revaiá quer dizer bebê. Então, queruv quer dizer como um bebê. Então, ele já começa a elevar o sentido de pureza do anjo. Ele ainda é uma face humana, ele ainda tem uma conexão com o ser humano, porém puro, como um bebê, e começa a ter já as asinhas, que já é como seres mais elevados ainda. Depois vem os Bnei Elohim, que é uma outra classe de anjo, mais acima. Depois os Melachim, que são os anjos mesmo. Os Ofanim. Os Serafim. Tá bom? Depois os Hashmalim, nós vimos aqui no profeta Yehezkel, que são os que são vistos como energia elétrica, como raios, trovões e etc. Depois nós temos os Erelim, esses são os relâmpagos. Depois temos os Ofanim, que são vistos como as rodas, que não quer dizer que sejam rodas. E depois, Sof, nós temos as Hayot, que são os animais, são esses 4 animais que nós vimos. São os animais sagrados. Fora isso, nós temos também Eliyahu Hanavi, que é um Malach, e temos o Enoque, que é o Etat Reshvavnum. Esse é o escriba do céu. Então, essas são as classes de anjos. No judaísmo, nós não acreditamos em anjos maus ou anjos caídos, porque nós vimos agora há pouco no profeta Yehezkel, no comecinho, que os anjos eles não têm atitude. Todas as atitudes, todas as coisas que eles fazem são provenientes do Ruach Elohim, são provenientes da vontade divina, do fôlego divino, do espírito, vamos dizer assim, divino que os governa. Assim, um anjo não tem direito nem de falar, eu quero virar para a esquerda, porque se o espírito não o virar para a esquerda, ele mesmo não vira para a esquerda. Então, se o espírito falar, fica aqui e voltar daqui 500 anos, ele ainda vai estar aqui. Mais ou menos assim funcionam os anjos. Então, o anjo, para ser um anjo caído, não daria muito certo, porque ele teria que ter primeiro opinião, ele teria que ter condições para opinar, condições para querer fazer isso ou fazer aquilo. Somente pode perguntar, pergunta. Sobre falanges, arcanjos. Tem essa classe? Eu acho que arcanjo é uma palavra mais que foi criada para dar uma outra credencial para os anjos, né? No grego, essa palavra deve ser vindo do grego, provavelmente. Não sei exatamente
aonde se encaixariam esses arcanjos aí. Porque, pelo que eu entendo, os arcanjos na mitologia cristã, eles dizem respeito ao Rafael, ao Micael, ao Uriel, não é? Não, mas isso aí não tá ressaltando a mitologia cristã, não. Não, eu estou querendo dizer que a quem eles referem, não é? É isso que eu quero dizer. A quem eles estão se referindo quando eles falam arcanjo? Ao Miguel, ao Rafael, não é esses aí? Uriel. Sim, esses aí são os anjos. Então deve testar essa aí amanhã? Testar ela? Para trabalhar um dia na sua presença? É bom, né? Vou botar aqui, então. Então, basicamente, esses anjos, os arcanjos são uma palavra que foi definida para ter uma classe a mais, porque só tinha os anjos e acabou. Então ele fala, não, tem mais alguns mais especiais, então vamos botar os arcanjos. Então, essa é uma questão da mitologia cristã. Para nós, o Michael, o Rafael, o Uriel, o Gabriel, eles são manifestações das vontades divinas em relação ao ser humano, do contato divino com o ser humano em salvamento, em salvações. Então, quais são as... Tem até aquela musiquinha, né? Milefanai Uriel, Mimina Michael, Mimina Gabriel, Aharai Rafael, Viara Roshish Rinatel. Tem essa a musiquinha, né? Então fala Mimini Michael, a minha direita é Michael, porque quem há como Hashem, ele é a minha direita, Hashem me fortalece. Michael. Diante de mim, Uriel. Quer dizer, Uriel quer dizer que Hashem vai enviar a sua vontade para iluminar o meu caminho. Mismola Michael. A minha esquerda é Michael, porque aonde eu não tenho força, quem é como Deus para me defender? A minha Rorai Rafael, atrás de mim vem Rafael, quer dizer o seguinte: olha, por mais que eu me dê mal nessa vida, por mais que eu sofra e que me acometa qualquer tipo de coisa, Hashem logo vai vir atrás de mim e me curar. E Viala Roshi Shechinatel, ou seja, acima de mim, eu só acredito em Hashem, mais ninguém, mais nada. Então, quer dizer, por mais que eu entenda que Hashem utilize dessas forças para me auxiliar, essas forças são somente forças que vêm dele, acima de mim, somente Hashem. Tá bem? Então, tem uma música muito bonita, deixa eu passar aqui para vocês a música. Enfim, eu estou procurando aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta enquanto estou procurando aqui, pode fazer. Alguma pergunta? Rav, o Sim. nome Michael Mi vem daquele pronome interrogativo, né? Quem? Sim. E Ra é como. E ele é como Deus, né? Sim. Quem é como Deus para nos salvar?
Ok, Quem pode ok, ser equipado? Quem pode ser comparado a ele? ok. Toda. Aqui. Eu achei aqui no meu livro aqui, tá aqui os Aralim, Rashmaim, Malachim, Eloquim, Bineloquim, Queruvim e Ishim, que é um tudo que eu falei, Hayot, Hakadosh, e tem uma classe aqui que eu achei interessante, cintilante, olha. São os Erilim, que seria como se fosse os relâmpagos. Essas seriam ali naqueles textos que nós lemos, Ah. seriam como se fossem os relâmpagos. E os que o senhor falou aí, né? Metate, Hatzael, Zafiel, Zadkiel, aí tem outro aqui que eu não vou pronunciar, né? Aí tem Israel, Rafael, Sandafon. O negócio é sério lá em cima. Ravi, essa classificação de Melahim de anjos, ela aparece no Sefer Amadá, né? Do Rambam, né? Sim. No Sefer Amadá. Eu estava vendo. Eu já pedi esse CF Ramadá, tá com 80 anos que eu tô esperando aqui pelo CF. Você pediu Eu para estava vendo aqui, ele diz lá. Trave, por favor. Aí ele cita aqui O erro os Erelins, os Hashmalims, os O erro Serafim. quer saber, o Ribamar? Sim. Alô, Harald? Estou escutando. O Ribamar quer saber se o senhor aceitou o link dele, porque ele não conseguiu entrar no programa. Aí que o senhor, por favor, entrasse em contato com ele, adicionasse. Ele não está conseguindo entrar pelo o link do Davatorá. Aí ele entrou em contato agora comigo, pediu para me falar com o senhor, que ele não conseguiu entrar. Eu vou mandar para ele no grupo, no WhatsApp dele, que ele pediu. Pode deixar. Tá bom. Obrigado, Ravi. Eu que agradeço. Qual que era? Quem estava falando antes sobre o Sefer Raziel? Pediu? Alô? Quem estava falando antes? Oi, Ravi. Sim. Eu estava lendo aqui no Sefer Amadá, eu fui pegar aqui, ele realmente cita essas 10 classes. Alô? Acho que cortou. Alô? Sim. Então, essas são as classes de anjos, essas são as maneiras com as quais nós entendemos que os anjos atuam e como que foi visto também por nossos
sábios, por nossos juízes, nossos profetas. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu estou procurando a música que eu falei para vocês que eu ia encontrar aqui, mas não consegui encontrar ainda. Bom, nós vamos concluir hoje, então, nosso shiur. Antes de concluir, deixa eu falar aqui, então, concluir aqui.